Muito bem, vamos aqui, durante alguns minutos, nos debruçar sobre o capítulo 4 do livro de Hebreus. Esse capítulo 4, se nós pudéssemos dividir em tópicos de maior ocorrência, nós diríamos que, em primeiro lugar, está a questão do repouso. O autor de Hebreus, aqui nesse capítulo, ele faz menção a essa questão do repouso de Deus, né, até o verso 11. Repare bem, capítulo 4 ele tem 16 versículos. Então é de se admirar e de se nós devotarmos maior importância a esse tema, né? Dentro de um capítulo de 16 versículos, nós termos aí bem mais da metade, dedicados a esse tema do repouso. Na sequência, ele faz uma exaltação do poder, do impacto da palavra de Deus, e ele termina o capítulo falando um pouco a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo. Então vamos lá. É importante nós termos em mente que o autor de Hebreus, assim como nós vimos já nas aulas, o autor de Hebreus, embora nós não saibamos quem foi, né, quem é, nós sabemos que ele era um grande conhecedor do Velho Testamento. Bem provável que ele tenha tido muito contato com a Septuaginta e por isso ele conhecia muito bem o sistema religioso judaico. E aqui no capítulo 4, ele continua uma estratégia que ele já adota nos capítulos anteriores, que é fazer uma exaltação da obra de Jesus Cristo em comparação com a obra da lei vigente até aquele momento. Então ele pega aspectos da lei de Moisés e compara com aspectos realizados na obra de Cristo Jesus e demonstra de uma forma bem clara, com argumentos bem precisos e eloquentes, o quanto que a obra de Jesus Cristo é superior àquelas obras desempenhadas pela lei de Moisés. Ele começa o capítulo 4 aqui fazendo uma exortação aos crentes. Ele usa aqui o verbo temer, o imperativo do verbo temer. Ele coloca lá, temamos, pois, ou seja, tenhamos temor, né, com relação a alguma coisa. E que coisa é essa? Devemos tomar muito cuidado, né, os destinatários da epístola deveriam tomar muito cuidado, vigiar bastante, prestar bastante atenção para que eles não desanimassem da sua fé perante a promessa de Deus. Pelo contrário, eles deveriam perseverar até o final, para que não corressem o risco de, depois de já terem caminhado bastante tempo nos caminhos do Evangelho, eles viessem a se perder em algum momento, né, diante da promessa de Deus de entrar no repouso. E ele usa essa palavra aqui, repouso, de algumas maneiras. Logo de cara, nós vemos que ele faz uma comparação com o repouso proposto, ou ainda, de certa forma, o repouso conquistado por Josué na conquista da Terra Prometida. Nós vemos que naquela ocasião nós tínhamos o povo peregrinando no deserto por 40 anos, ansiando por aquele momento de conquista da Terra Prometida, e Josué é o líder militar daquela ocasião que consegue adentrar a Terra Prometida com o povo e colocar um fim naquela época de nomadismo do povo, naquela época nômade, e a partir de então eles tornam-se sedentários, assentando-se realmente na Terra Prometida. E ele faz uma comparação. Esse fim da peregrinação e ingresso, né, ou entrada na Terra Prometida foi um descanso para o povo, um descanso muito esperado e muito comemorado pelo povo. Porém, era um descanso temporário, um descanso provisório. Haja vista o que aconteceu na sequência. O povo, mesmo depois de ter conquistado a Terra Prometida, passou por muitas situações difíceis, e mesmo ali, na época ali da redação da carta aos Hebreus, o povo tinha nas suas memórias tudo o que eles passaram ainda após a conquista
da Terra Prometida, é o período de monarquia, período da queda dos reinos, o cativeiro babilônico, a reconstrução de Jerusalém, muitas dificuldades, ou seja, aquele repouso que Josué conquistou para o povo foi um repouso que acabou, ele foi provisório. Então, o autor de Hebreus pontua essa questão e mostra que o descanso proposto pelo autor da nossa fé, por Jesus Cristo, pela mensagem do Evangelho, esse sim é um descanso eterno, um descanso verdadeiramente duradouro. Ele está construindo aqui uma base para chegar a essa conclusão posteriormente. Na sequência, isso vai até o verso 11. Até o verso 11 ele cita a palavra repouso ou descanso. Também, além de essa referência à entrada na Terra Prometida, também o descanso que o próprio Deus usufruiu nos dias após os dias da criação, tendo ele descansado no 7º dia. Então ele faz aqui também essa referência ao Shabat de Deus, e que era algo que era muito conhecido pelos judeus, esse descanso, e que viria a ser eterno. No verso 12, ele faz uma exaltação muito, muito poderosa, muito eloquente da própria palavra de Deus. Perdão. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele faz questão de ressaltar o valor e a importância da palavra de Deus, e são valores, vejam bem, a questão da palavra ser viva, a palavra ser eficaz, a palavra ser penetrante, são valores já conhecidos e aceitos pelo povo judeu, que era um povo muito zeloso pela palavra. Então aqui ele está, de certa forma, corroborando o entendimento de que o povo judeu já tinha a respeito do valor que a palavra tinha, a palavra de Deus tinha para o povo. E por fim, do 14 em diante, nós vemos uma menção ao sacerdócio de Jesus. E ele fala, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então o autor aqui, pela primeira vez no capítulo, ele coloca aqui a pessoa de Jesus dentro da sua narrativa aqui do capítulo, mostrando que esse sim é o nosso sumo sacerdote, ou seja, aquele que faz a intermediação entre o homem e Deus. E essa intermediação é uma intermediação perfeita. E no verso 15 ele fala: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja bem, ele coloca diante de nós a função de sumo sacerdote exercida por Jesus, mas não é uma missão que Jesus exerce de forma distante, de forma fria, de forma burocrática e formal. Ele está aqui mostrando que não, ao contrário disso, Jesus ele se coloca na posição de sumo sacerdote, tendo ele passado pelas mesmas coisas que nós passamos aqui nesta terra. Então, é uma mediação muito mais poderosa e muito mais eficaz. E por fim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele faz aqui uma palavra de esperança para o povo, e uma esperança de que existe um tempo oportuno, que talvez não seja aquele que nós queiramos, ou aquele tempo que os destinatários da carta queriam ou desejavam, não. Mas é um tempo oportuno, de acordo com o julgamento do próprio Deus. E naquele momento, sim, nós tenhamos a confiança, porque naquele tempo
nós encontraremos misericórdia, encontraremos a graça perante Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, fica aqui um breve resumo desse capítulo tão rico e tão importante dentro da carta aos Hebreus. Muito obrigado.